la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Olá a todos, bem-vindos a mais um programa de Marketing do Futebol. Eu sou o Rui Tavares e hoje tenho o prazer enorme de ter como convidado Jorge Faustino. Jorge Faustino, muito obrigado por ter aceitado o convite para falarmos um pouco de marketing, de futebol e de arbitragem. E o melhor, Obrigado eu. Vou só aqui fazer uma pequena apresentação, o Jorge. O Jorge foi árbitro de 1996 a 2015, é licenciado em Relações Empresariais, diretor de negócios na Full Six Portugal, diretor de marketing do Estoril Open, gestor de carreira de atletas, embaixador do Plano Nacional de Ética no Desporto, comentador especialista em arbitragem no Jornal Record e na Sport TV. Fiz só um apanhado, porque o Jorge é muito mais do que estas 4 ou 5 pontos. E fui, só uma correção, fui do Estoril, diretor de marketing e patrocínios do Estoril Open e fui representante de atletas, agora já não, porque senão era muita coisa ao mesmo tempo, já assim é o que é, mas sim, mas foram algumas das passagens da minha vida profissional, sim. Sim, também foi militar, também não referi aqui, estou a referir agora, pronto, mas agora vamos nos então focar e acho que podemos começar por aqui. Existe alguma ligação entre o marketing e a arbitragem? Eu acho que existe ligação entre marketing e todas as atividades sociais e todas as atividades onde há envolvimento do homem, do ser humano, e portanto, mesmo que de forma inconsciente, nós até quando estamos de comunicação, fugindo um bocadinho do marketing mais específico, quando falamos de comunicação, a comunicação foi das primeiras coisas a surgir quando começou a haver interação no tempo quando o homem se começou a reconhecer enquanto entidade. E portanto, também na arbitragem, também no marketing, nós quando olhamos, e quando hoje em dia nós dizemos sempre, e agora focando até um bocadinho, quando nós dizemos, e o melhor árbitro sempre foi o Colina, muita da qualidade do Colina advém do marketing pessoal que ele, de forma involuntária, inconsciente, porque a careca dele até resulta de uma doença, mas tudo aquilo confluiu para que ele tivesse aquela imagem e a sua qualidade enquanto árbitro ajudaram-no a construir um percurso para que viesse a alcançar o topo da atividade que desempenha, naquele caso o árbitro, e agora responsável da arbitragem mundial, mas tudo isso não foi só à conta da muita qualidade dele dentro de campo, tecnicamente falando, mas todo o marketing que se começou a viver à sua volta, a imagem que ele construiu, a imagem pela qual trabalhou e, portanto, naturalmente que, e também depois fugindo do árbitro em si para a arbitragem em si, tem vindo a ser trabalhada e terá que ser cada vez mais trabalhada a arbitragem quase como uma marca. E, portanto, o marketing terá aí um papel fundamental. Com a profissionalização dos árbitros, terá mesmo que existir essa preocupação do marketing. Para um árbitro, hoje em dia, é mais perigoso andar na rua ou ter um perfil numa rede social? Ou até mesmo para um comentador de arbitragem? Ou até mesmo para um comentador de arbitragem. Eu não poria a questão no é mais perigoso. É mais intenso ter um perfil nas redes sociais do que andar na rua. Porque felizmente ou infelizmente as pessoas escondem-se atrás de perfis e escondem-se atrás do computador para atacarem, para descarregarem as suas frustrações dos resultados dos seus clubes, o que for, e portanto é sempre mais fácil atacar, pelo menos pelo que eu tenho visto e vivido, é mais fácil atacarem quando têm a distância e a salvaguarda de um computador entre nós do que na rua alguém dizer alguma coisa. Já me aconteceu, também como já aconteceram palavras positivas,
felizmente até mais, enquanto comentador, mais palavras positivas, felizmente, do que o contrário, mas aqui, efetivamente, o fenómeno das redes sociais, e é a minha área profissional também, o fenómeno das redes sociais veio dar palco e voz a quem antigamente tinha palco e voz durante 90 minutos num estádio de futebol e depois no café. Agora o café passou a ser uma rede social e, portanto, enquanto antigamente discutíamos com os nossos 4 amigos na mesa do café se foi penalti, se não foi, e olha, o que é que achas daquele árbitro, achas que ele errou ou que fez de propósito. Agora estamos a ter essa conversa com milhares de pessoas e, portanto, e depois há que perceber a dinâmica e o fenómeno das redes sociais. Normalmente as pessoas mais moderadas não dedicam tanto tempo às discussões e esse tipo de conversas. Portanto, começamos a ir sempre para quem passa mais tempo, quem dedica mais energia a estar nas redes sociais também, normalmente tende a estar mais polarizado e, portanto, as discussões são mais acesas, as palavras são mais fortes e, portanto, aí é tudo muito mais intenso do que se eu me cruzar com alguém na rua. Provavelmente, se calhar, já me cruzei com muita gente na rua que se calhar já me insultou numa rede social e ao passar por mim na rua não me disse nada. E, portanto, não é a questão da violência, que é um tema que é grave e que poderá um dia vir a ter consequências, esperemos que não, mas junto dos árbitros, junto dos comentadores de arbitragem, até junto dos atletas, já vimos atletas a serem pressionados, insultados são muito, mas próximos de alguma violência, e portanto eu acho que todo aquele acumular de violência verbal que se vive nas redes sociais, há o risco sério nas redes sociais, nas televisões, nos jornais, etc., depois com diferentes níveis e com diferentes intervenientes, há o risco de um dia poder sair daí e fazer-se sentir. E isso é muito grave que nós já estejamos a pensar que isso pode vir a acontecer. Se vier a acontecer, então é gravíssimo. Aliás, já aconteceu não com árbitros, já aconteceu com adeptos, entre adeptos, infelizmente resultou em morte de pessoas e, portanto, eu acho que isso é tudo menos futebol e é tudo menos o desporto que nós queremos. A nível de marketing, tanto a Liga como a Federação têm tido alguma preocupação em dar alguma formação a dirigentes e a agentes ligados aos clubes. As instituições ligadas à arbitragem já têm essa preocupação? Pronto, nós aqui quando falamos a palavra marketing, para mim encerra uma série de temáticas, de temáticas dentro, nomeadamente uma que é, lá está, a comunicação, a forma como nós nos comunicamos, os cuidados que devemos ter, a forma onde e quando e como devemos estar e devemos falar, e portanto na formação dos árbitros, os árbitros seguem um processo formativo desde o momento em que tiram o curso até ao momento em que já são internacionais, têm as formações em Portugal e na UEFA e na FIFA, etc. E há momentos nessa etapa onde vão acontecendo formações, nomeadamente no enquadramento das academias, da Academia de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, onde existem cadeiras, módulos de formação que versam sobre estas temáticas, comunicação, inclusivamente como os cuidados a ter nas redes sociais, por exemplo, isto já aqui há uma questão mais micro, mas portanto os árbitros têm alguma formação, naturalmente quando o peso do sucesso da imagem da arbitragem tem a ver com o sucesso da competência dentro de campo, portanto naturalmente que o foco da formação é a formação física e a formação técnica e a formação psicológica, mas depois existem outras áreas que são tocadas em alguns momentos da progressão dos árbitros, nomeadamente a questão da comunicação e portanto, quanto ao árbitro individualmente, ele é alvo de momentos em que lhe são postas coisas à frente, que lhe são abertas as vistas, diria assim, para uma série de temáticas que fazem sentido, seja num contexto profissional ou não profissional, mas num contexto profissional é incontornável que estejam alerta para determinadas situações. Uhum. O Jorge já foi gestor de atletas. Vou-lhe propor aqui um pequeno exercício. Imagino, eu era um árbitro em final de carreira, imagino, faltavam-me 2-3 anos, e pedia-lhe ajuda para que me gerisse a minha carreira a nível de imagem, porque eu gostaria de prosseguir depois da arbitragem ligada ainda ao futebol.
Era possível? Eu acho que tudo é possível agora. Há 2 anos do fim de carreira nós queremos gerir a nossa imagem, vamos um bocadinho tarde. Tarde, exato. Porque se andamos lá 10 anos ou 20 anos, se andamos 10 anos ao mais alto nível, ou se temos 20 anos ou 30 anos de arbitragem, como quando chegarmos aos 43, 44 anos de idade, já temos 20, 25 anos de arbitragem. Não me parece que 2 anos seja o suficiente, se bem que no futebol, o que hoje é verdade, amanhã é mentira, aquelas coisas, mas em termos de construção de imagem, de credibilidade, nomeadamente numa área e num agente desportivo que não tem nada em seu favor, e já contextualizo isto, é difícil a 2 anos conseguir ajudar, a conseguir transformar a imagem. Agora, naturalmente, há sempre formas de se posicionarem, de perceberem aquilo que querem fazer, da mesma forma como um jogador se deve preparar perto do fim de carreira ou quando ainda lhe falta algum tempo para o final de carreira, o que é que ele vai fazer no pós-carreira, também é muito importante que os árbitros tenham essa noção de que aos 45 anos, os que chegarem a essa idade a um nível de profissionalização vão ter que fazer qualquer coisa. Eu acho que em termos de preparação, há essa preparação individual, deveria haver um pensamento de preparação mais estruturado por parte das entidades que regulam a arbitragem e regulam o futebol, porque é muito, e eu acho que se calhar muitos dos árbitros não terão esta noção, ou se têm, não se faz notar muito, que é, ok, eles agora, a maior parte dos árbitros estão na primeira categoria nacional, ganham, ganham entre 3, 4 a 6, 7 mil euros mês, portanto, mas uma média de 5 mil euros mês, mas 5 mil euros mês não é nada para quem acaba uma vida profissional aos 45. Claro. Depois ainda há mais 20 anos de vida útil profissional, digamos assim, que têm que deveriam estar a ganhar dinheiro para depois poderem chegar a uma reforma. Mas, portanto, só por aí percebemos que tem que haver um planeamento sobre pós-carreira. E esse planeamento sobre pós-carreira tem que existir por parte do árbitro, porque neste momento não existe a nível estruturado das entidades, mas tem que vir a acontecer uma situação estudada. Eu há pouco tempo falava com um colega meu estrangeiro que me estava a dizer que já não me lembro qual era o país, em que um árbitro, quando chegava ao final de carreira, recebia um valor, não sei se eram 50 ou 75 mil euros, uma coisa assim, nem era em euros, não, mas pronto, era um valor. E eu estava-lhe a dizer, eu quando saí da tropa, eu tive durante 6 anos como oficial do Exército contratado. Eu acabei a minha licenciatura e fui obrigado a ir para o serviço militar obrigatório. Só precisava estar lá 6 meses. Depois, como ficava como oficial, em termos de vida pessoal, achei que era interessante, optei e pus contrato e durante 6 anos fui oficial do Exército. Porque estive 6 anos a servir o meu país, quando eu já não podia, porque o máximo era 6 anos, quando cheguei ao meu limite, o meu país retribuiu-me e deu-me uma verba de reintegração para que eu pudesse recomeçar a minha vida 6 anos mais tarde do que as outras pessoas todas que começaram aos 23, os licenciados, os meus colegas, começaram a sua vida profissional aos 23, eu comecei a minha vida profissional também aos 23, mas só vim para a vida civil profissionalmente aos 28. E, portanto, o Estado deu-me um subsídio de reintegração. Se calhar tem que haver qualquer coisa do género por parte das entidades do futebol que permita que um árbitro pense, ok, eu agora estou aqui, mas quando chegar aos 45 anos eu não vou viver do ar ou vou ter de poupar este dinheiro, que tenho que pensar que tenho que poupar naturalmente, mas tem que se calhar haver um incentivo para que depois essa pessoa possa de alguma forma tentar reiniciar a sua vida, porque seguramente que não haverá espaço para todos num conselho de arbitragem a receber um ordenado, onde há 2 ou 3 ou 4 ou 5 no máximo, onde agora existem esta segunda via profissional, onde eu outro dia estava a ver, somos cerca de 12, 13 ex-árbitros a comentar junto à comunicação social. Penso que existem 2 deles que são profissionais desta atividade, que eu não acho que seja a situação ideal, mas percebo as motivações, mas há dois que são profissionais, depois haverá mais 2 ou 3 que são reformados e, portanto, também são profissionais via reforma, mas há esta outra via. Depois já começa a haver uma outra via, que é os ex-árbitros que são consultores de clubes,
nada contra, é uma função que pode fazer sentido, mas não parece que neste momento haja mercado mercado dentro do futebol para absorver todos os ex-árbitros que vão saindo. Também nem todos os ex-árbitros estarão preparados para essas funções. E quando agora quando perguntaste sobre a questão de o que é que vais fazer daqui a 2 ou 3 anos, eu acho que esse preparado, o que é que vais fazer daqui a 2 ou 3 anos, mais do que a pessoa dizer eu quero ser isto, tem que haver um bocadinho como se fazia, ou como se calhar ainda se faz na escola secundária, que era, ok, vamos falar com o psicólogo, perceber se tu vais para letras ou para matemáticas. E aqui é preciso perceber, porque nem todos os árbitros nem todas as pessoas que são árbitros têm o perfil para ser formador, e nem todos têm o perfil para estar a falar na comunicação social, e portanto é perceber quais são as valências dessa pessoa, para sim depois ajudá-la a posicionar-se e a fazer o caminho naquilo que ele vai querer ser e que vai querer fazer no mundo do futebol, e nomeadamente no mundo da arbitragem. Portanto, sim, é possível fazer um planeamento de carreira, é possível fazer um planeamento pós-carreira, é possível fazer um caminho de posicionamento. Agora, tem que ser sempre, isto bate em todas as áreas da sociedade, não vamos criar uma pessoa nova, ou é ou não é, por muito que isto é válido para as marcas e é válido para as pessoas, por muito que tentemos dizer que a Coca-Cola, eu adoro Coca-Cola, que a Coca-Cola faz bem à saúde, não faz, mas eu a Coca-Cola porque me sabe bem. Se a Coca-Cola andasse a tentar dizer nós fazemos bem à saúde, ia cair no ridículo. E, portanto, da mesma forma, não vale a pena tentarmos criar ali uma nova personalidade para aquela pessoa que foi árbitro durante 20 anos e agora nos próximos 2 anos vai mudar porque tem aquele objetivo. Não vai correr bem. Portanto, tem que encaixar os objetivos da pessoa, tem que encaixar na personalidade da pessoa e nas suas competências, e sim, depois pode naturalmente ser encaminhada até numa perspectiva de coaching, de encontrar o seu caminho. Por exemplo, para criar uma imagem positiva do árbitro, o participar nas conferências de imprensa antes ou pós-jogo seria positivo? Eu acho que não. Acho que pontualmente pode fazer sentido, pontualmente é eficaz. Eu há pouco disse que explicava e explico agora. Os árbitros não têm adeptos. Qualquer coisa que o árbitro diga pode e será usado contra ele próprio. Com isto quer dizer o quê? Todos os fins de semana há erros de arbitragem. O contexto atual era há 20 anos e muito dificilmente não será daqui a 10 e a 20 anos. Portanto, não vejo grande vantagem em que um árbitro chegue no final do jogo e venha dizer, olhem, eu errei, agora já estive a ver nas imagens televisivas, eu errei. Isso pode ser eficaz naquele grande jogo em que toda a gente fala e vem uma vez, e já aconteceu para aí umas 5 vezes que eu me lembro na história da arbitragem portuguesa, eu estou ligado à arbitragem há 25 anos, lembro de ter acontecido 5 vezes e naquele momento até serviu para alguma coisa, mas de resto não serviu para nada. O que eu quero dizer é, nós hoje em dia, e vamos olhar para quem tem adeptos e quem tem gente a apoiá-los, nós hoje em dia vemos a flash interview. Os treinadores têm muitas vezes mais alguma agenda, outros até têm um discurso mais próprio, mas os jogadores, e não querendo tirar o mérito individual de cada um deles, normalmente o discurso não varia muito. Aquilo ganhamos, o mérito é da equipa e portanto queremos ganhar o próximo jogo. Se perdemos, não, a culpa foi de todos, não foi de nenhum em particular, mas já temos os olhos postos no próximo jogo e portanto esses que até têm adeptos têm um discurso que não acrescenta muito, infelizmente, porque também estão as comunicações dos clubes e controlam hoje em dia e portanto também não dão grande margem. Parece-me que os árbitros também não iriam, que íamos ter todos os fins de semana 3 árbitros a dizer sim, falhei o penalti, agora que estive a ver as imagens, peço desculpa, ou nem ia dizer peço desculpa, e depois num fim de semana iam dizer uma coisa, no outro fim de semana iam dizer uma coisa que não era bem parecido, num lance igual iam dizer uma coisa mais ou menos, iam ser atacados, da outra vez disseram isto. Portanto, a comunicação da arbitragem tem que ser muito bem gerida, acho que deve ser gerida por parte de quem tem a responsabilidade de a gerir, e não pelos árbitros. Os árbitros têm que ser, é um plantel ao serviço de um clube, esse clube é a arbitragem, é a federação e é a liga. Cabe aos seus treinadores, entenda-se conselhos de arbitragem,
comissões técnicas, se calhar fazer a comunicação da arbitragem, não acho que seja vantajoso, com regularidade, vermos os árbitros a falar. Acho que é interessante, e já aconteceu recentemente, árbitros virem falar, mas não é dos jogos. Haver um programa onde os árbitros estão a falar como é que eles olham para isto tudo, como é que eles veem as alterações às leis, como é que eles veem contar a sua experiência, como é que é ir para o jogo, como é que é estar no jogo. Pronto, lá está, isto sim é marketing de arbitragem, é a comunicação de arbitragem, que é mostrar o que está para além daquele homem que falhou um penalti. É mostrar que ele fica feliz por acertar, que fica angustiado quando acha que errou, e é humanizar o papel do árbitro, e isso sim é fazer algo bom pela arbitragem. E, portanto, árbitros a falarem e a arbitragem ser transparente, sim. Conferências de imprensa não vejo vantagens nenhumas ou quase nenhumas em acontecerem com a presença dos árbitros. Por exemplo, nós, em relação a programas, por exemplo, de política, temos comentadores de vários partidos afetos ao PS, ao PSD, ao CDS, ao Bloco, por aí fora. Temos também comentadores ou ex-jogadores a fazer o mesmo. Será que não só Portugal, mas todos, algum dia estão preparados, ou vamos estar preparados, para aceitar a simpatia de um árbitro por um clube? No abstrato, sim. Na prática, não. Nunca vamos estar preparados para isso. Não. Por exemplo, nunca vamos conseguir generalizar é sempre um programa com 3 comentadores ou 3 ex-árbitros que um assuma que foi do Sporting, ou que é do Sporting, outro do Benfica e outro do Porto. Isso, impossível, isso um dia acontecer. Primeiro, só dizer aqui uma coisa, que é generalizar é sempre perigoso e injusto, e portanto, quando estamos aqui a generalizar, é preciso levar isso em conta. Depois, segunda questão muito importante, que eu sei que a maior parte das pessoas que não foi árbitro não acha muito difícil perceber isto. Eu tive um clube com quem simpatizei até aos 14, 15, 16 anos, depois mais um bocadinho também. Só que, lá está, eu andei a gostar de futebol e de um clube dos 7, 8 anos até aos 18, 19, 20. Andei ali 10 anos em que para mim o futebol, era jogar futebol e depois tinha um clube que gostava. E depois vivi dos meus 20, antes dos 16, 17, mas dos meus 20 aos 42 atualmente, a viver no clube da arbitragem. E portanto, para mim, é muito mais importante e entusiasma muito mais e fico muito mais feliz que um colega meu, o Artur Soares Dias, o Luís Godinho, o João Pinheiro, o Miguel, o Tiago Martins, seja quem for, que faça uma boa arbitragem num jogo, num clássico ou num derby e que aquilo corra bem, do que qual é que é a equipa que ganha. Às vezes até me perguntam, naquele jogo, lembras-te daquele Benfica Sporting, aquele Porto Sporting, não sei o quê, aquele lance do não sei quantos, e eu não faço a mínima. Eu lembro-me que, se me explicar o lance, eu sei qual é que é o lance, às vezes nem sei quais eram as equipas envolvidas, e eu sei que isto para as pessoas pode parecer estranho, mas é verdade, porque a partir de certa altura nós desligamos-nos emocionalmente da questão dos clubes, fora aqueles casos em que alguns de nós até deixamos de poder ver aquele clube porque há questões pessoais com quem dirige o clube e portanto, mas isso são situações mais pessoais, mas começa a arbitragem também, começa aqui a cortar conversas, mas também acho que não faz mal. A arbitragem também tem um papel na formação da personalidade das pessoas, que é interessante e que eu digo várias vezes, que é o facto de nós termos que ser tão controlados dentro de campo, o facto de nós sabermos que vamos errar muitas vezes, mas que depois de cometermos um erro nós não nos podemos ir abaixo por esse erro, porque senão vamos até cometer mais e portanto temos que continuar e apagar e esquecer. O facto de que quando fazemos uma grande arbitragem não adianta festejar muito, porque no fim de semana assim já vamos fazer asneira, faz com que os árbitros tenham um range, um alcance diria que emocional mais curto do que as pessoas normais. Quero com isto dizer o quê? Eu quando ganho ou quando fico feliz por alguma coisa, nunca sou tão expansivo quanto a minha mulher e quanto os meus amigos. Quando alguma coisa corre mal, nunca sou tão depressivo quanto as outras pessoas que não andaram lá dentro. E isto não sou eu, é comum aos meus colegas árbitros por isto mesmo. Nós
não festejamos em grandes vitórias, porque sabemos que nós, a qualquer decisão, estamos a cometer um erro e vamos cair lá em baixo. Não festejamos, não somos tão expansivos nos momentos de alegria, porque também sabemos que eles vão ser ultrapassados. E, portanto, isto para dizer, e perdi-me aqui um bocadinho, lá está, eu saltei e disse que ia começar a falar outra coisa, que a arbitragem e os árbitros têm a questão estava relacionada mesmo com os clubes, estava mesmo relacionada que seria como nos casos dos programas políticos, se poderia existir da mesma forma com a arbitragem. Mas nos programas políticos, nós quando estamos a ver, exatamente, peço desculpa de ter perdido aqui, quando estamos a ver os programas políticos, tendemos, ou eu vejo que há essa tendência, e cola-se um bocadinho a arbitragem, para dizer, este gajo, normalmente quando há um do PS, a representar um do PSD, outro do PS, isso aqui é mais pacífico. Mas quando nós temos apenas um comentador, que nós sabemos que vem da direita ou que vem da esquerda, e que está a dar a sua opinião, e que até pode ser uma opinião isenta, que é natural que seja, as pessoas da outra facção dizem, este gajo, ele era lá é de direita, ou é de esquerda, claro que ele está a dizer isto por isto. E os árbitros vai ser sempre igual, que é, o árbitro comete o erro porque comete, ponto. Se as pessoas souberem que o Pedro Proença, porque se assumiu, ou porque o Duarte Gomes uma vez também disse que era do Benfica, quando eles dão a opinião, infelizmente as pessoas não percebem que eles estão a dar opinião técnica, que eles gostam disto, que gostamos de estudar as leis, que gostamos de as interpretar, só que se não for de acordo com o que algumas pessoas acham que devia ser, vai ser sempre usado o argumento, ele até é do Benfica, ele até é do Sporting, ele até é do Porto, e portanto acho que vai ser sempre muito difícil o assumir publicamente do gosto por um clube, porque vão existir sempre pessoas, não devia ser assim, mas vão existir sempre pessoas que não conseguem perceber e não conseguem separar o que é o gostar do que é a atividade profissional, porque nós não metemos isso em causa. Quer dizer, há algumas pessoas que põem em causa que o Ruben Amorim é do Benfica e vai ser provavelmente campeão pelo Sporting, o Jorge Jesus que era do Sporting e que fez excelentes resultados pelo Benfica, uma série de treinadores, uma série de jogadores que tiveram sucesso nos clubes e que claramente que gostavam de outros, mas passaram, alguns deles, alguns momentos difíceis nessas situações, porque não tínhamos dúvidas que se o Ruben Amorim, porque é um assunto que está na moda, que se tivesse a ter maus resultados, teríamos muita gente do Sporting a atacar o Ruben Amorim, porque ele é do Benfica e portanto, quando estamos na modo baixo e se não temos adeptos, que é o caso da arbitragem. Serve para atacar. Será sempre muito complicado. Agora, Jorge, vou-lhe fazer a última questão. E agora, como profissional na área do negócio e na área do marketing, e tem um olho, entre aspas, clínico em relação a este assunto, gostava que me comentasse como vê o marketing, agora sim, na parte, para não estarmos a especificar nenhum clube, o marketing desenvolvido pelos clubes em Portugal. Eu acho que os nossos clubes eu acompanho QB, o que se passa em Portugal e o que se passa lá fora. E primeiro, eu acho que se deve dizer que nós não ficamos nada atrás do que é feito na maioria dos clubes, nomeadamente dos clubes europeus, e portanto, muito daquilo, aliás, grandes ideias de comunicação, de campanhas de marketing que surgiram em Portugal e foram exportadas, ou foram copiadas, ou até ganharam prémios, e portanto, eu acho efetivamente que em Portugal nós temos a área de marketing e de marketing desportivo, tem excelentes profissionais, nem todos estão no futebol, outros estão noutras entidades, noutras modalidades, nos comitês olímpicos, nas outras federações, em algumas marcas que apostam muito no desporto e portanto têm lá pessoas que percebem muito de marketing desportivo. E portanto, tendo excelentes profissionais, é natural que as coisas aconteçam. E portanto, eu diria que não só, e o facto também do advento das redes sociais, a força que hoje em dia têm, permitem-nos perceber que existe um mundo para além do Benfica, Porto e Sporting, e Braga, e que temos marcas, e quando digo marcas são clubes, marcas a fazer coisas muito interessantes ao nível da comunicação, ao nível da captação de patrocínios,
ao nível da ativação de patrocínios, ao nível do engagement e do envolvimento. Nós, se olharmos, se nós percebermos, Portugal era há 10 anos, e portanto mérito também a quem o tem, há 10, 15 anos, era um país de 3 clubes, sendo que o Vitória do Norte, o Vitória Sport Clube, o Vitória de Guimarães, sempre teve uns adeptos muito intensos. Famalicão é outros que têm adeptos intensos, o próprio Braga, mas eu lembro-me quando eu era mais jovem, que eu sou de Pombal, o União de Leiria estava na primeira divisão e houve uma coisa que me marcou, que foi uma vez a claque do União de Leiria mandar uma carta, o meu pai era jornalista, mandar uma carta para o jornal a dizer: nós estamos cá para apoiar a União de Leiria, com exceção da jornada em que o Sporting vier jogar a Leiria, que aí vamos apoiar o Sporting. E portanto, eu ia dizer isto só para referir a questão do Braga. O Braga, colado ao sucesso desportivo que tem tido, fez um caminho nos últimos 10 anos, porque o Braga era o Braga sempre, quando o Benfica lá ia jogar, era onde o Benfica, um bocadinho assim. E tem feito um caminho em termos de envolvimento com a comunidade, de envolvimento com os seus adeptos, envolvimento local. Naturalmente que isto não é indissociável dos resultados desportivos que tem, que conseguiu, já chegou a uma final da Liga Europa, e, portanto, mas conseguiu, através de um plano de comunicação, um plano de marketing, um plano desportivo também, fazer algo que não era expectável. Se há 10 anos nós disséssemos que existem clubes em Portugal com força em termos de massa de adeptos para além dos 3 ditos grandes, não íamos achar que era muito provável, e hoje em dia nós facilmente percebemos que existem outros clubes com uma massa adepta envolvida. Infelizmente agora não podem ir ao futebol, mas percebe-se nas redes sociais, percebe-se no mundo da comunicação, e portanto estou a dar este exemplo para como poderia dar outros. Eu acho que temos em Portugal excelentes profissionais, temos excelentes assets entenda-se, marcas com qualidade desportiva, que também depois permitem fazer bons trabalhos, e portanto eu diria que nós em Portugal, e com as marcas que apoiam o futebol, temos muitas marcas a apostar em futebol. O futebol é uma indústria muito poderosa em Portugal, em prejuízo se calhar até de outras modalidades. Nós chegamos a outros países, Espanha aqui ao lado, onde o basquete e o hóquei e outras modalidades não têm a dimensão do futebol, mas não estão assim tão longe, e nós em Portugal é futebol. Pronto, mas o facto de ser futebol permite que também os melhores profissionais estejam no futebol, e isso vê-se. Depois tem naturalmente resultados. E concluindo esta questão, nós em Portugal, os nossos clubes trabalham, daquilo que eu tenho acompanhado, trabalham muito bem com estratégias above the line, e também no digital, e nas suas diferentes vertentes. Acho que fazem um excelente trabalho. Portanto, parabéns aos clubes que o têm feito e aos profissionais que estão envolvidos. Partilho da mesma opinião. Também acho que é um trabalho muito positivo e que tende a crescer, até mesmo com a profissionalização dos departamentos de vários clubes que há alguns anos atrás não tinham esse departamento muito estruturado, e que com o passar do tempo e vendo a importância que têm estado a profissionalizar esses mesmos departamentos. Resta-me agradecer, Jorge. Antes de fecharmos, e só porque essa profissionalização e esse ganhar de competências e esse avolumar de competências dentro dos clubes devia e tem que ser utilizado para o bem. E, exato, portanto, a forma como, e agora estamos aqui a falar dos departamentos de comunicação versus departamentos de marketing, e eu digo isto muitas vezes, quando nós percebemos que dá 30 anos para cá ou dá 20 anos para cá, os árbitros são diferentes, os jogadores são diferentes, os treinadores, a maior parte, são diferentes, e depois começamos a perceber que a maior parte dos dirigentes são os mesmos. Quando nós transpomos isto ao presidente, aos CEOs dos clubes, os administradores, se têm vícios antigos, depois tentam passá-los para os departamentos, nomeadamente os departamentos de comunicação, e continua-se a acreditar erradamente que é via comunicação, que é via barulho, que é via ruído, é via pressão que se consegue alguma coisa, nomeadamente junto dos árbitros. E os árbitros que vão cometer sempre erros não os vão cometer, ou não vão deixar de os cometer, ou não vão ficar pressionados por algumas tristes opções comunicacionais de alguns clubes. E portanto
só para dizer que não é a profissionalização e não é o foco que agora, do facto de mais gente estar dedicada a pensar na comunicação dos clubes, que deve ser direcionada a energia para o sítio errado, porque esse tempo já lá vai. Obrigado, Jorge. Partilho mais uma vez. Acho que tem toda a razão. Resta-me agradecer a sua disponibilidade, o ter aceitado o convite. Para mim foi uma grande honra recebê-lo aqui e estarmos estes minutos à conversa. A todos lá em casa, obrigado por assistirem. Não percam o próximo programa, porque o futebol não vive só da bola. Obrigado.